nada que Deus não possa fazer por nós. Tudo Ele pode fazer. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nós agradecemos a oportunidade de vir em Tua casa para orarmos ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra e Te adorarmos. Nós pedimos as Tuas bênçãos sobre tudo o que acontecerá aqui, que o Seu nome seja honrado e glorificado, que a gente saia daqui abençoado com tudo o que acontecer aqui. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus está presente aqui neste lugar, irmãos. Que a paz e a graça dEle esteja com cada um de vocês. Seja bem-vindo você também que nos acompanha pela internet. Que as bênçãos desse culto estejam com você, onde você está agora, e você possa se sentir abençoado, como nós estamos sendo aqui na igreja também. É uma alegria para nós, esse final de semana, eu, a minha esposa, a minha filhinha que está chamando papai aqui do primeiro banco, e o Pedro estarmos aqui com vocês. Estão sendo dias muito gostosos. A experiência de abrir aqui a palavra com vocês é sempre uma experiência muito profunda, para mim muito feliz. E eu tenho o prazer de ter mais um dia ainda, mais uma noite, para a gente estudar um pouquinho da palavra. No primeiro dia eu falei sobre a maior oferta, o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Tudo foi feito por meio dele, nele e para ele, e ele vem aqui a esse mundo morrer no meu e no seu lugar. No segundo dia, que foi ontem, falamos sobre a maior entrega. E vimos que a maior entrega é a entrega da nossa vida por completo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. De pessoas que não estão conformadas com esse mundo, mas se renovam pela transformação da mente, têm uma visão de mundo bíblica. E hoje nós vamos falar sobre o maior cuidado. E esse maior cuidado, a mensagem em especial fala sobre o maior cuidado de Deus com o seu povo e com as pessoas que compõem o seu povo,
e também com a sua igreja. E aqui, essa mensagem de hoje, ela fala sobre a reconstrução de um templo. E como foi falado aqui, vocês estão participando de um processo de reforma. Eu estou vendo as fotos do projeto e percebo que essa igreja, que já é muito bonita, vai ficar mais linda ainda. E é claro que isso envolve cada membro, cada pessoa que compõe essa igreja, todos nós juntos nesse projeto. A mensagem de hoje, ela fala sobre um projeto como esse. Um projeto de uma reforma, de uma reconstrução. E apresenta o cuidado de Deus pelo seu templo e também pelas pessoas que compõem o seu povo. Para isso nós vamos usar um texto de Zacarias, mas não é o texto base, ainda não abre em Zacarias, que para a introdução vou abrir um outro. E a gente vai falar sobre uma visão que Zacarias teve. Certa vez um jovem pastor, no início do seu ministério, ele procurou um pastor mais experiente, em busca de ânimo, e ele estava dizendo: a maioria das pessoas da minha igreja são mais velhas do que eu. E eu me sinto um pouco deslocado, parece que elas não estão prestando atenção no que eu ouço, não me dão moral, não me dão atenção, não prestam atenção em mim. Aquele pastor que já tinha passado pela mesma dificuldade no início do seu ministério, ele deu um conselho àquele rapaz dizendo assim: não se preocupe com a sua idade, desde que você esteja abrindo a Bíblia. Porque quando você abre a Bíblia, você tem mais de 2000 anos. Eu acredito que o profeta Zacarias, ele se apegava à mensagem de Deus, porque ele foi chamado muito novo. E talvez tivesse dificuldades como esse rapaz. Penso que isso animava o profeta Zacarias ao dar sua mensagem ao povo remanescente judeu. E ele deu boas palavras àquele povo. Palavras confortadoras para garantir ao povo que, apesar de tempos difíceis, Deus estava com eles e os acompanharia até o final. E é com essa ideia que eu quero que você saia daqui nessa noite. Que apesar de tempos difíceis, não sei para você se está fácil, para mim não está muito. Mas apesar de tempos difíceis, que acredito que todos nós vivemos, dificuldades individuais, também os desafios como igreja, uma reconstrução, uma reforma na igreja é um desafio. Apesar dos desafios individuais e coletivos que nós temos, Deus está no nosso lado e Ele vai estar conosco até o final. Essa é a ideia que nós vamos sair daqui nessa noite. E para isso, nós vamos ler antes um texto que se encontra em 2 Crônicas, para entender o contexto, fazer um pano de fundo, para a gente poder absorver mais a mensagem de Zacarias e a visão de Zacarias. Zacarias, junto com Ageu, um profeta mais velho, tinha a missão dada por Deus de animar o povo a superar um momento de provação. Qual era a situação do povo que estava recebendo a mensagem? Nós vamos ver aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15. Convido você a abrir a Bíblia. Segundo livro de Crônicas, no finalzinho, capítulo 36, que é o último capítulo, nós vamos ler para início o versículo 15 e 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e versículo 16. Antes de nós lermos, mais uma vez, convido você a orar pela mensagem dessa noite. Assim que você estiver orando, peça por você, por mim, e eu concluo essa oração aqui da frente. Esse é o momento para isso. Feche seus olhos e ore pela mensagem dessa noite. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus Criador, mantenedor da vida, o Deus Redentor que em breve virá nos buscar. Enquanto esse dia não chega, estamos aqui, Pai, na sua casa, juntos, como igreja, como irmãos, para adorar, para louvar ao Senhor e nesse momento para ouvir a sua voz. Senhor, transforme uma mensagem falha de um ser humano pecador
em uma mensagem poderosa através do Teu Santo Espírito. Transforme ela, Senhor. Modifique, faça a adaptação necessária para que cada um receba a mensagem que precisa nessa noite. Peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ver o contexto então, antes de entrar na mensagem de Zacarias. Vamos ver o contexto em que Zacarias escreveu a sua mensagem. 2 Crônicas 36, versículo 15 e 16 diz assim: O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Mantenha sua Bíblia aberta. Deus, movido por sua compaixão, enviava mensageiros ao povo de Judá, mas eles zombavam dos mensageiros de Deus e por consequência zombavam de Deus. Desprezavam as palavras de Deus, maltratavam os profetas. Eles estavam em clara posição de rebeldia contra Deus. Deus mandava os mensageiros, maltratavam os mensageiros. Desconsideravam as palavras que Deus estava mandando. Eles estavam rebeldes, em oposição contra Deus e contra os seus mensageiros que vinham trazer a sua mensagem. Versículo 17, então, em diante, nos diz: Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou a seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou eles para a Babilônia, onde tornaram seus servos e de seus filhos, até o reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todo o reino da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. O povo se afastou de Deus e as consequências foram tristes. Amigos, não existe um dia seguro longe de Deus. Não existe um dia vivido longe de Deus que possa valer a pena. Aquele povo se afastou de Deus e a consequência é que foram quase inteiramente destruídos. Os caldeus fizeram uma grande matança em meio ao povo de Judá. Não tiveram piedade das crianças, não tiveram piedade das moças, não tiveram piedade das mães, não tiveram piedade dos mais idosos. Eles passaram a espada sobre tudo. E aqueles que sobraram, o texto nos fala que foram levados como escravos. Tomaram todos os utensílios da casa de Deus e os tesouros do rei. Após isso, queimaram todos os palácios, destruíram o muro da cidade e destruíram também aquilo que o povo tinha de mais significativo em seu meio, que era o quê? O templo. Destruíram tudo. E o que tinha de mais significativo, que era o templo, também foi destruído. Destruíram tudo e todos, e os que escaparam da morte foram levados à Babilônia como escravos. Após 70 anos, o rei Ciro liberta o povo para voltar para casa, para voltar para Jerusalém. Agora, imagine como foi essa volta para casa. Numa leitura rápida e superficial, a gente pode pensar assim: poxa, voltando para casa, que alegria. Vamos imaginar como foi essa volta para casa. Muitos da grande família de Judá haviam morrido durante o ataque dos caldeus. Os que escaparam
passaram o maior tempo da sua vida como escravos, os que sobraram, porque grande parte morreu na escravidão. Mas os que não morreram no tempo de escravidão, passaram a maior parte da sua vida como escravos, e agora estavam voltando para Jerusalém com marcas no seu corpo, de décadas e décadas de escravidão. Vão se aproximando de Jerusalém. De longe eles já conseguem ver os muros destruídos. Eles vão entrando em Jerusalém e veem que os palácios estão para baixo, foram quebrados, só tem pedras. Eles procuram o templo e olham para o lugar onde o templo estava e percebem que não tinha mais nada. Estava tudo destruído, estava tudo acabado. Apenas pedras. Existem dias que nós voltamos para casa feridos. Existem dias que nós voltamos para casa machucados, derrubados. Existem dias que nós não voltamos para casa de maneira tão gloriosa. Há algum tempo, um amigo meu e a sua esposa estavam esperando um filho. O nome dele, dado, era Henrique também, assim como o meu. Montaram todo o seu quarto, seu berço, seu enxoval, tudo, roupinha já em cada gaveta. Todos os detalhes na parede, decoração, estava tudo pronto. Ela foi para o hospital ganhar aquele bebê. E após ganhar o bebê, perceberam que precisaria de uma intervenção cirúrgica naquele bebê, por causa de um problema no seu coração. E na mesa de cirurgia, ele ficou. E eu fico pensando como foi a volta para casa daquele meu amigo. Como foi ali o retorno para o seu lar. Amigos, existem dias que nós voltamos para casa, e assim na minha vida, e tenho certeza que acontece na sua também, existem dias que nós voltamos derrubados. Existem dias que nós voltamos feridos, derrotados. Nós sabemos que nessa guerra teremos a vitória final por meio de Cristo Jesus. Sabemos que seremos salvos, mas a verdade é que a vitória certa sobre a guerra não impede que percamos algumas batalhas, e isso mexe com a gente. Nos coloca para baixo. Zorobabel, líder civil dos judeus, e o povo estavam voltando assim, abalados. Muitos da sua nação haviam morrido. A cidade havia sido completamente destruída, o templo já não existia mais. Tentavam reconstruir a casa de Deus e sentiam que não tinham forças. Sentiam que não tinham recursos materiais. É a dificuldade que muitas vezes nós sentimos quando tentamos participar de uma reforma de um templo como essa. Para piorar, os inimigos estavam ainda tentando atacar e impedir que eles reconstruíssem o templo, a cidade, os muros. E assim é quando nós queremos fazer algo para Deus. O inimigo ele tenta atrapalhar de diversas maneiras. Quando a gente tenta fazer um compromisso com Ele, um propósito com Ele. Tentavam reconstruir a casa de Deus, mas não sentiam que tinham forças. Nesse momento, nesse contexto, que Deus dá uma visão para Zacarias. Uma visão para Zacarias que deveria ser dada àquele líder Zorobabel, mas que deveria chegar também a cada um de nós. E nesse contexto, voltaram da escravidão, 70 anos de escravidão, tudo derrubado, muro derrubado, várias brechas. Templo não existia mais, palácio não existia mais, tentavam reconstruir e sentiam que não tinham forças. O desânimo já estava batendo dentro deles. Nesse momento, Deus dá uma mensagem àquele povo e a nós através de Zacarias. E eu convido você agora a abrir no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Esse é o contexto em que Zacarias tem essa visão. Um povo que havia se afastado de Deus, havia sido derrotado, havia passado 70 anos no cativeiro babilônico, muitos tinham morrido, estavam voltando agora para casa, os poucos que sobraram com as marcas da escravidão, tentavam reconstruir os muros, os palácios e o templo, que era o principal, e sentiam que não tinham forças, sentiam que não tinham recursos, o inimigo ainda, os povos inimigos tentavam atrapalhar. É nesse contexto que Deus dá essa visão a Zacarias, capítulo 4, versículo 1 a 10, que diz assim:
tomou o anjo que falava comigo e me despertou. Como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse 2 oliveiras, uma à direita e uma à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o meu anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu sei que a princípio, na primeira leitura, algumas coisas parecem ser um pouco complexas, mas não são tantos. E eu vou tentar tornar isso aqui bem claro, de maneira bem didática para vocês. O versículo 1 ao versículo 3 nos apresenta a visão que Zacarias teve. E a partir de então, apresenta o diálogo dele com o anjo. Qual é a visão? Vamos voltar aqui, versículo 1 a 3. A visão é a seguinte. Versículo 2. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho. E agora a visão. Eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estavam em cima do candelabro. Junto a esse 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Eu quero pedir para colocar a imagem, por favor, e vai tornar um pouquinho mais clara a visão de Zacarias. Esse é um desenho da visão de Zacarias. Um candelabro, acima do candelabro um vaso de ouro. Haviam ali canos que ligavam a cada vela do candelabro, que estavam ligadas também ao vaso, e o vaso ligado a 2 oliveiras. Vou pedir para passar a próxima. A próxima não está colorida, mas deixa um pouquinho mais claro. Então tinha um candelabro. Esse candelabro, ele estava sendo alimentado por 7 tubos, que estavam ligados a um vaso de azeite. E esse vaso de azeite estava ligado a 2 oliveiras, uma à esquerda e uma à direita. Pode deixar a imagem que a gente vai voltando nela. Obrigado. O anjo desperta Zacarias e mostra a ele essa cena. Zacarias vê esse candelabro, uma clara referência. O candelabro é o quê? O santuário de Deus. O candelabro tinha 7 lâmpadas. E qual era a sua função básica? Iluminar. A função básica era iluminar. Tinha o número 7, pois 7 representa a perfeição na Bíblia. O candelabro, ele representava a constante presença de Deus. Representava Jesus, a luz do mundo. Mas também representava o povo de Israel, que deveria, através do seu exemplo, ser luz aos povos vizinhos que estavam em escuridão. E devemos lembrar nesse ponto que nós fazemos parte do Israel espiritual. Devemos ser luz àqueles que estão ao nosso redor. Mas esse candelabro, ele era diferente. Em cima, você vê, tinha um vaso de azeite, que o alimentava por 7 tubos. E esse vaso de azeite, ele estava ligado a 2 oliveiras. E nós percebemos então nesse momento algo muito óbvio. Nunca faltaria o quê? Azeite. Nunca faltaria azeite. Por quê? Ele estava sendo alimentado pelo vaso, e o vaso estava sendo alimentado por 2 oliveiras. Nunca faltaria azeite. Os sacerdotes do santuário deveriam diariamente colocar azeite nas lâmpadas do candelabro para que esse não se apagasse. Mas Deus estava mostrando a Zorobabel e a cada um de nós nesta noite, através da visão de Zacarias, que Ele faz com que os seus propósitos de amor e de graça a respeito da igreja e do seu povo se tornem realidade sem depender de um ser humano. Deus usa instrumentos humanos
Mas Deus não depende dos instrumentos humanos. No candelabro do santuário dependia de um sacerdote levar a cada dia e colocar o azeite. Mas Deus estava mostrando nesse momento que Ele não dependia de ninguém para fazer com que os seus propósitos se tornassem realidade. Nós estamos aqui num propósito, né? Está um cartaz aqui, estamos querendo reformar a igreja, entendemos que essa é a vontade de Deus, porque Deus não quer um templo que esteja passando por dificuldades, com problemas. Deus quer o melhor, o mais bonito, o mais confortável, o que torne mais fácil da mensagem ser transmitida. Deus, Ele não depende da gente. Deus, Ele dá um privilégio para a gente participar. Deus usa instrumentos humanos, mas Ele não depende deles. Às vezes nós pensamos, se eu conhecesse tal pessoa, se eu conseguisse a ajuda daquela pessoa, e achamos que para conseguirmos algumas coisas, para conseguirmos ter sucesso em algumas áreas, dependemos de seres humanos. Deus não depende disso. Deus não depende de nada disso. Deus faz com que os seus propósitos se cumpram, sem necessidade de depender. Deus usa instrumentos humanos. E Deus tem prazer de usar instrumentos humanos. Meus amigos, abrindo uma janelinha, Deus pede para a gente pregar o Evangelho. Será que os anjos não fariam isso melhor do que a gente? Fariam muito melhor. Fariam muito melhor. Mas Deus tem prazer na nossa participação. E Ele dá essa oportunidade a nós, seres humanos. Será porque nós merecemos ou somos alguma coisa a mais do que os anjos? Não. Pelo contrário, eu penso que Ele nos dá essa oportunidade para nos salvar. E por isso Ele dá a oportunidade de nos envolvermos. E de estarmos envolvidos com a sua obra e com o seu reino. E Ele nos dá oportunidades como essa. Estamos aqui numa reforma da igreja. Ele nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho, de estar envolvido ativamente na pregação. Deus, Ele usa instrumentos humanos. Ele tem prazer nisso. E é mais para nos ajudar do que nós ajudarmos Ele. Ele não precisa da nossa ajuda, mas é para Ele nos ajudar. Zacarias, ele vê aquela visão e ele pergunta ao anjo, o que é isso? E o anjo fala, você não sabe o que é isso? E Zacarias fala, não sei. E aí chega no versículo 6, que para mim é o centro dessa mensagem. No versículo 6 ele diz assim, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, nem o que lhe preocupa, tira o seu sono. Mas eu sei qual é a mensagem do Senhor para essa igreja e para você que tem problemas como eu tenho. Não é pela sua força e nem pelo seu poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. A palavra força refere-se à força militar, aquilo que as pessoas podem fazer em conjunto. Mas o povo remanescente de Deus não tinha mais um exército. A palavra poder está relacionada com aquilo que individualmente Zorobabel poderia fazer sozinho, mas ele sentia que já não tinha mais força. E acredito que muitas vezes essa pode ser a realidade. Como um exército, podemos sentir que não temos tanto recurso e tanta força. O líder também pode sentir que ele também não está tendo muita força para fazer com que se torne realidade. Não era uma mensagem de repreensão, mas era uma mensagem de força. Deus era um não desanime. Ele estava falando assim, você não tem um exército? Não tem problema, eu não dependo disso. Você não tem recursos materiais? Não tem problema, porque eu também não dependo disso. Eu não preciso dessas coisas para eu te dar a vitória. Eu não preciso de nada disso. Com recursos limitados, a reconstrução do templo parecia ser algo tão impossível como remover um grande monte. Sabe quais eram os montes diante de Zorobabel mencionados aqui no texto? O desânimo do meio do povo, a oposição dos inimigos ao seu redor, colheitas escassas, uma economia instável, pessoas desobedecendo a lei de Deus, pessoas descompromissadas, montes de problemas não muito diferentes do que nós temos em nossos dias. Não muito diferentes. Você tem os seus montes a serem superados, eu tenho os meus. A igreja como um todo tem os seus. Mas Deus diz, não é pela sua força e nem pelo seu poder, mas é pelo meu Espírito. E diante do Espírito do Senhor, o versículo 7 fala que esses montes seriam como campinas. Diante do Senhor, os montes de problemas, de dificuldades, as barreiras, Deus tira esses montes.
À medida que nós vamos enfrentando e vamos a caminho diante deles, Deus vai tirando. Deus vai superando. E quantas vezes nós já não começamos algumas coisas para Deus sem saber como íamos terminar? E Deus vai abrindo o caminho. Deus vai limpando a área. Assim é na minha vida, assim é na sua. Não por força nem por poder, mas é pelo Espírito do Senhor. Diante daqueles que têm fé, os grandes e insuperáveis montes, eles se tornam transponíveis. É possível passar por eles. No versículo 8 e 9, então, diz assim: novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outro. Aquilo que Deus começa, Ele termina. E se estamos começando aqui na nossa igreja um processo de reforma, tenha certeza, ela será concluída pelo nome do Senhor. Será concluída. Nós temos o privilégio de participar disso, ela será concluída. Podemos dizer então, como Paulo em Filipenses 1, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Chegamos então no versículo 10, o último versículo, que diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Para alguns judeus, aquilo era apenas um humilde começo, em comparação ao grande templo de Salomão. Mas devemos ver a obra de Deus com os olhos dele, e não com os nossos. As histórias bíblicas são um registro de como Deus gosta dos humildes começos. Quando Deus quis libertar o seu povo subjugado no Egito, Ele começou com um humilde bebê dentro de um cesto. Quando Deus quis vencer um grande gigante chamado Golias, de um exército filisteu, Deus fez com um humilde pastor, Davi. Quando Jesus quis alimentar uma grande multidão, Ele usou um simples alimento, pão e peixe, alimento de pescador, para fazer aquele milagre. E quando Deus quis iniciar o plano da salvação aqui nesse mundo, Ele começou com um humilde bebê dentro de um estábulo. Nunca duvide dos humildes começos. Nunca duvide dos começos simples. Porque Deus, Ele usa humildes começos para fazer coisas grandiosas. Eu sei que não é somente a igreja que está começando um processo de reforma, mas tem pessoas que estão começando a reforma na sua vida. Existem pessoas que precisam reconstruir algo na sua vida. Talvez estejam tentando reconstruir a vida familiar, a vida profissional, a vida espiritual, ou até mesmo reconstruir a vida toda. Hoje pode ser o dia de um humilde começo para você. De um humilde começo, para que em breve você possa ver coisas grandiosas. Os olhos dos homens podem olhar com desprezo, mas o de Deus olha com satisfação e com alegria. E o final do versículo 10 diz assim: aqueles 7 olhos são os olhos que percorrem toda a terra. Ele não tira o olho de você. Ele não tira o olho da sua igreja. Ele não tira o olho do seu povo. Não fica desatento um segundo. E a cada dia que sofremos uma derrota, pode ser na verdade o dia de um humilde começo. Ele fala: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero contar nesse momento algo que aconteceu comigo e com a minha família. Tem já alguns bons anos que nós decidimos que nós devolveríamos um segundo dízimo como oferta, 10% de oferta também, igualaríamos o dízimo. E ultimamente, a gente sabe que o dízimo é especificado na Bíblia, a oferta não, é de acordo com o coração. Mas ultimamente eu tenho pensado muito nesse assunto em um paralelo. O dízimo, ele está relacionado a um Deus que é criador, e tudo pertence a Ele. E as ofertas estão relacionadas a sacrifício, a maior oferta que Cristo fez por nós. O que custou mais para Deus fazer? Criar ou vir nesse mundo morrer em nosso lugar?
vir nesse mundo, morrer em nosso lugar. Não estou querendo e nem tenho autoridade para isso, para determinar quantidade de oferta. A Bíblia é muito clara, isso é de acordo com o coração de cada um. O percentual, mas deve ser biblicamente sistemática e planejada. Mas entendo ao fazer esses paralelos que eu não posso me conformar com o mínimo que eu posso dar sem afetar talvez a minha consciência ou para aplacá-la. Alguns bons anos nós fizemos esse compromisso com Deus de devolver 10% de oferta. O Pedro iria nascer, a Priscila passou um tempo, né? E o Pedro iria nascer. A Priscila, ela trabalhava como jornalista na associação, na qual eu trabalho ainda. E nós já tínhamos decidido que quando nós tivéssemos o bebê, ela iria parar de trabalhar, viveríamos de maneira bem mais simples e humilde, mas ela ficaria perto das crianças, em especial nos primeiros anos. Ela parou de trabalhar, nós mantivemos o nosso compromisso com Deus, dos 10%. O bebê nasceu, com saúde, e minha mãe, ela começou a falar para a gente levar num médico, amigo dela. Minha mãe trabalhou por volta de 8 anos no Hospital Albert Einstein, um dos melhores de São Paulo, se não o melhor, como técnica em enfermagem. E ela trabalhava ali no setor do berçário, não lembro se era berçário ou UTI neonatal, mas logo que os bebês nasciam, ela trabalhava aí nesses departamentos. E ela conheceu um médico bem reconhecido em São Paulo, bem conceituado. Ele era um pediatra do Hospital Albert Einstein. Ele era professor da USP, orientador no mestrado, no doutorado, alguém assim muito preparado, muito capacitado, reconhecido. E minha mãe falou assim: Henrique, leva nele. Ele falou que faz um preço especial, ele gosta muito da minha mãe, ele falou que faz um preço especial, sua irmã já está levando nele, minha irmã tem filhos também. Eu falei: mãe, a gente tem um convênio já, a gente tem um convênio da igreja, acho que não tem. Ela insistiu tanto que a gente levou. E a gente levou um dia, entramos lá um consultório no Morumbi, ele atende no Hospital Albert Einstein, ele é orientador, mestrado, doutorado na USP, e tem um consultório no Morumbi, na região do Morumbi. E aí chegamos ali no consultório, esperamos o nosso momento e entramos. Amigos, eu nunca tinha tido uma consulta daquela. Uma consulta de relógio, de 1 hora. De 1 hora. E é claro, e não estou aqui falando dos médicos do convênio, porque os médicos de um convênio não têm condições de fazer uma consulta assim, porque tem muitos pacientes, um atrás do outro. E tivemos ali uma consulta de 1 hora, ele como um professor explicando cada detalhe, ele olhou o Pedro do cabelo até o pé, tudo. E explicando assim, a dúvida que tinha, ele pegava um papel e ele explicando como um professor. Nós saímos ali do consultório dele assim, super impressionados. E aí fomos na recepção, acertar. E aí perguntei quanto que era para recepcionista, ela falou R$300. E eu paguei, eu saí. Falei assim: meu amor, o preço ele acho que está especial mesmo, mas não está pra gente não, viu? E ele de fato fez um preço especial, não sei ao certo quanto era a consulta dele, 600, 700, 800, e ele fez por 300. Mas nós já tínhamos o convênio, nós já tínhamos outras situações, e falei: meu amor, está especial, mas não está pra gente, e a gente tem que entender a nossa realidade, a gente vai continuar nos médicos do convênio. E continuamos indo nos médicos do convênio, que nos atendiam muito bem também, mas não tinham talvez a possibilidade de um atendimento tão longo, ou talvez, enfim. E um dia o Pedro, ele teve não lembro a dificuldade ao certo que ele estava tendo, e a gente preocupado, o primeiro filho e tal, e a gente levou em um, levamos em outro, a gente não estava conseguindo resolver, e a gente falou assim: não, vamos levar de novo naquele. Vamos levar lá no doutor Celso, nome dele. A gente tem certeza que ele vai ajudar. A gente tem certeza que ele vai descobrir o que era. E a gente faz um esforço aqui, a gente se aperta um pouco mais um mês, e a gente vai levar lá. Marquei a consulta era terça-feira. No domingo fui pregar na igreja da Alvorada, fica em frente ao NASP, eu era pastor lá naquele tempo. Terminei a pregação, estava na porta cumprimentando os irmãos, veio uma jovem do NASP. Falou assim: pastor, ela veio com uma listinha, um papel.
Falou, pastor, a gente está reconstruindo a casa de uma senhora aqui perto, uma senhora muito humilde. A gente está reconstruindo a casa dela, um projeto aqui com os jovens. E a gente está precisando de ajuda. E aqui tem a lista, pastor, olha, a gente está precisando de telha, a gente está precisando de tijolo, a gente está precisando de piso, de areia. E começou a listar os materiais. E ela falou assim, o senhor poderia ajudar? Irmãos, humanamente, eu não podia. Eu não podia. Eu ia pagar consulta na terça ainda, que eu tinha marcado. E os valores eram muito parecidos, ali, 250, 300, 350. Eu não podia. Mas sabe quando o Espírito fala? E ele ficou falando no meu coração, ajuda. Ajuda. Ajuda, escolhe. E eu ali, assim, isso acontece em segundos, né? E eu naquele dilema, assim, humanamente, estava ali meio apertado para poder ajudar naquela situação. Mas sentido ali o Espírito falando no coração, ajuda, ajuda. E eu falei, quanto que é esse aqui? Quanto que fica? Eu não sei o que eu peguei, se era telha ou tijolo. Eu falei, eu vou ficar com esse aqui. E fiquei. Fui embora da igreja. Passa a segunda. Terça-feira chego no consultório. Entramos lá, subimos, levamos o Pedro. Chega a nossa hora, a gente entra na sala, cumprimenta. Primeira pergunta que o Dr. Celso fez. Por que vocês não voltaram? Eu já fiquei naquela situação assim, né, para explicar, né? Falei assim, doutor, a gente gostou demais da consulta. Foi uma consulta que a gente nunca teve na nossa vida. Mas a gente já tem um convênio e a gente não teria condições de manter o convênio e ao mesmo tempo estar pagando as consultas. E fui bem claro para ele, falei o motivo. E ele falou assim, Henrique, você é pastor, não é? Eu falei, sou pastor. Ele falou assim, então hoje a gente vai fazer um acordo aqui. A partir de hoje, você ora por mim. E a partir de hoje, eu cuido do seu filho sem cobrar nada. Meus amigos, e a partir daquele dia, eu comecei a levar o Pedro lá. Sem pagar nada. Entrando num consultório do Morumbi, a gente entra lá, vê só aquele pessoal rico entrando e saindo, e a gente lá juntinho, né? Consulta, sempre que a gente vai, consulta de 1 hora. Primeiro ano, consulta todo mês, né? No primeiro ano é assim, né? Quase todo mês consulta. Chegou no segundo ano, a gente conversando, falando assim, as consultas espaçam, né? Vão para cada 3 meses, ou 6 meses. A gente falou assim, acho que é injusto, né? Porque quando era todo mês, a gente não tinha condição, mas agora que está espaçando as consultas, a gente pode se esforçar e juntar um pouquinho para pagar a cada 3 meses uma consulta. E aí fomos na consulta, falei, doutor Celso, quando a consulta era todo mês, a gente não conseguia assumir todo mês. Mas agora que as consultas estão passando, ele falou, para Henrique, a gente não vai mudar em nada nosso combinado. Eu já sei onde você vai chegar, aquilo que a gente combinou permanece. E a gente continuou. Priscila engravida da Giovana. Vai vendo minha situação, né? Porque a gente, inevitavelmente, vai levar o Pedro e a Priscila vai com um barrigão lá no consultório. Aí o Dr. Celso fala assim, olha, quando nascer, você traz aqui para eu ver. E eu fiquei naquela situação, né? Porque traz aqui para eu ver, será que é o mesmo esquema do Pedro? Ou será que agora não é? E eu fiquei naquela situação, né? Fomos lá levar a Giovana quando nasceu. E ele falou assim, e eu já meio constrangido, né? Com aquela situação toda. E eu falei, doutor, eu entendo que o senhor fez pelo Pedro, mas agora eu estou numa situação, porque tem o Pedro, mas também tem a Giovana. Ele falou, Henrique, a gente não vai mudar em nada o nosso combinado. Aquilo que a gente fez, a gente permanece. Irmãos, hoje eu estou indo, sempre que preciso, num médico que eu nunca teria condições de pagar. Tendo uma consulta com um tempo que eu nunca teria condições de ter. O que eu estou querendo dizer para você é que é Deus quem cuida da gente. Irmãos, é Deus quem cuida da gente. O que eu estou falando para você, eu não li num livro de teologia. Eu não li num outro comentário. Eu estou falando daquilo que eu estou vendo na minha vida. É Deus quem cuida da gente. Não é o dinheiro, não é quem a gente conhece, não é nem nada disso. É Deus quem cuida de cada um de nós. Só que nós temos que ser fiéis a Deus e aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E se o Espírito Santo te fala uma coisa, não tem medo de ir, porque é Deus quem vai cuidar de você. Eu fico imaginando, se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo, se eu não tivesse feito aquela merreca que eu estava dando, que para mim fazia falta, nunca me permitiria pagar uma coisa dessa. Eu não estou querendo aqui sair por uma vertente de dar para receber, não é nada disso. Devemos ser fiéis independente do que vier. Na nossa igreja não existe teologia da prosperidade, barganha com Deus, negócio com Deus. Não existe nada disso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que é Deus quem cuida da gente. É Deus.
A gente pensa muitas vezes que a gente cuida, né? E eu conheço histórias, conheço pessoas que moravam nos condomínios mais caros, mais seguros, andavam de carro blindado. E o coração parou enquanto dormiam. Irmãos, a gente não é nada. A gente não é nada. Tem um pouco de pó aqui. A Bíblia fala que a gente é isso. A gente é pó. E a gente vai voltar ao pó. Essa aliança, você que é casado, que tem no seu dedo, já teve na mão de outro. E um dia, se Jesus não voltar antes, vai estar na mão de outro. E às vezes a gente fica se apegando nessas coisas, como se fosse isso que fosse garantir o nosso futuro, como se fosse isso que fosse garantir a nossa vida, como se fosse isso que ia garantir da gente ser feliz e ter um compromisso com Deus. Irmãos, o que a gente está fazendo? A gente está correndo atrás de tantas coisas, fazendo tanta loucura. A gente consegue fazer um compromisso de 30 anos para ter uma casa nesse mundo que vai se acabar, mas a gente não consegue fazer um compromisso de dar uma oferta sistemática para Deus. Eu fico pensando que loucura que a gente está vivendo. A mensagem que eu estou querendo deixar para você aqui nessa noite é uma mensagem muito simples. Não tenta cuidar de você. É Deus quem cuida de você. Quando eu estou falando para não tentar cuidar de você, não é que você não tem que ter cuidado com a sua saúde, não tem que fazer planejamento, não é nada disso. Devemos fazer a nossa parte muito bem feita. Cuidar muito bem da nossa saúde, fazer planejamento financeiro, fazer tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem um cuidado que você não pode dar. É Deus quem cuida da gente. Eu falo isso pela minha experiência. Não por poder, nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Às vezes nós perdemos algumas batalhas. E às vezes a gente vai ser fiel e não vai acontecer o que aconteceu comigo, como outras vezes já não aconteceu. E aí eu lembro de um texto de Abacuque, vem na minha cabeça aqui agora um texto lindo de Abacuque, no final de Abacuque, que diz assim: ainda que as figueiras não floresçam, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o mantimento do campo se acabe, ainda que os meus rebanhos todos sejam arrebatados, ainda que dê tudo errado, eu me alegro no Senhor e confio nele. Essa é a mensagem bíblica. Essa é a mensagem bíblica. Pode faltar o que for, mas tenha certeza, Deus vai cuidar de você. Ele está cuidando de mim. Temos que ser fiéis a Deus. Não estou dizendo que você vai ficar rico, não estou dizendo que você vai trocar de carro, não é nada disso, a gente não acredita assim. Mas estou dizendo que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai cuidar do seu coração, da sua mente. Deus vai cuidar da salvação eterna que você precisa. Às vezes a gente perde algumas batalhas, como disse, mas aí lembro de uma frase que eu gosto muito e levo no meu coração. E eu vou compartilhar com vocês. A dor de perder uma batalha, ela é passageira. Mas a glória de vencer essa guerra, ela vai ser eterna, irmão. Vai ser eterna. A gente perde batalhas nesse mundo. Mas as batalhas que nós perdemos aqui, elas são passageiras. Independente de qual batalha, elas são passageiras. E se demorar a vida inteira, um dia ela vai passar, porque Cristo Jesus vai voltar. As batalhas que nós perdermos nesse mundo são passageiras. Mas a vitória em Cristo Jesus, ela será eterna, para sempre. Por isso, se entregue completamente a Deus. Seja fiel a Ele. E deixa Ele cuidar de você. Porque Ele cuida muito melhor do que nós poderíamos cuidar. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe guarde. E que Deus lhe ajude a cada dia entregar a sua vida por completo a Deus. E assim Ele vai fazer uma linda reconstrução na sua vida. Tenho certeza que Ele vai fazer uma linda reforma nessa igreja. O templo ele foi reformado. E quando a gente compara com Ageu, a palavra de Deus diz que ele foi mais glorioso do que o de Salomão. Porque o Espírito de Deus estava de uma forma muito especial lá dentro. E assim Ele tem que estar no seu coração, na sua mente, na sua vida. O convite hoje é para você receber o maior cuidado. Falamos sobre a maior oferta na sexta, sobre a maior entrega ontem. Hoje é o maior cuidado. Deus quer cuidar de você. Deus Ele quer cuidar de você. Mas você precisa deixar. Nós vamos ouvir uma música nesse momento, pelo Beto. E se você quer, se entregar e falar: Senhor, eu quero deixar o Senhor cuidar de mim. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser um mordomo real, fiel a Ti. E deixar o Senhor cuidar de mim. Cuida das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das suas coisas. Tenha certeza disso. Quero chamar o Beto aqui, o Beto vai cantar. E se você nesse momento quer dizer: Senhor, cuida de mim. Eu quero deixar o Senhor cuidar.
Enquanto ele canta, no momento em que você quiser, pode ficar em pé onde você está. Você da internet pode levantar uma mãozinha aí, você que está acompanhando. E nós vamos orar por vocês no final. Que Deus lhe abençoe e lhe use nesse momento, irmão. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje eu vim a este templo, porque entrei, não sei dizer. Sentei no canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir. Um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Estou tão fraco, Senhor, em luta estou, Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Estou tão fraco, Senhor, em luta estou, Senhor, não tenho forças, mas vou. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ele vai cuidar de você, assim como Ele tem cuidado de mim. Aqui está a bênção que participou dessa história. O Pedro vai começar essa oração e eu vou terminar, tá bom? Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado pelo mais um dia. Abençoe que essa semana seja muito boa. Então abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, ainda na sua presença, te agradecemos pela sua palavra, pelo seu cuidado com cada um de nós. Nessa noite nos colocamos em pé, decidimos, Senhor, sermos fiéis a Ti, a voz através do Teu Santo Espírito. E eu peço, Pai, que assim como o Senhor tem feito comigo,
Que seja o Senhor quem cuide de cada um desses meus amigos. Que o Senhor dê, Pai, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Que cada um possa ter a certeza de que vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena confiar em Ti e entregar a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, essa igreja ela está começando uma reforma. Sabemos que isso é do Seu agrado, Pai, porque é a Sua casa. Queremos pedir que o Senhor abençoe essa reforma, abençoe os recursos que surgirão para ela, e que todos juntos possamos ter o privilégio de deixar essa casa ainda mais bonita e preparada para adorarmos e louvarmos o Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, nos dê uma boa noite e nos ajude a viver pelo Teu Santo Espírito. Peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe.